Bom, e o nosso próximo painel, nós vamos falar do protagonismo da infraestrutura em 2022. Eu gostaria de convidar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, João Alberto de Abreu, CEO da Rumo, Marco Calduro, CEO da CCR, Antônio Sepúlveda, presidente da Santos Brasil. E chamo Carlos Sequeira, sócio do BTG Pactual, para fazer a moderação. Bem-vindos. 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 Bem-vindos, querido. Bem-vindos. Bem-vindos. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado aí por estar assistindo a gente pela internet, é um prazer estar aqui com os senhores. Beto, ministro Tarcísio, muito obrigado pela presença. Beto, Marco, Antônio, muito obrigado pela presença, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de mais nada, antes de começar, ministro, tem sido um prazer e uma honra ver o trabalho que o senhor tem feito à frente do Ministério. O Brasil que funciona bem, dá certo. E eu queria abrir o painel pedindo para o senhor falar um pouco sobre as realizações que foram feitas em 2021, os projetos para 2022, por favor. Obrigado, ministro. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom. Excelente. Depois do almoço, né, eu tenho que conectar o pessoal com a gente. Até para a ideia é passar notícia boa, é falar de coisas boas, né? O ano de 21, obviamente, foi um ano super desafiador. Mas foi um ano que nós conseguimos fazer 39 leilões de ativos de infraestrutura, né? Fizemos com sucesso a InfraWeek, superamos desafios enormes. Imagina o que é fazer um leilão de ativos aeroportuários no meio da maior crise do setor aeroportuário da história, né? Então, além de um exercício de fé, é um exercício de modelagem, é um exercício de matemática, para que a gente pudesse trazer, despertar interesse dos investidores estrangeiros. Com esses 39 ativos, a gente chegou a 80 ativos licitados, a gente chega a 100 bilhões de reais contratados em contratos de concessão no Ministério da Infraestrutura. E muita gente não se dá conta do que está acontecendo no Brasil, nem os mais atentos, porque as coisas passam despercebidas. Normalmente, quando eu pergunto quantos leilões de infraestrutura o governo federal fez de 2019 até aqui, ninguém sabe me dizer. Nem aqueles que acompanham esse setor de perto. Mas eu respondo, foram feitos 125 leilões até aqui, com 820 bilhões de reais já contratados e 143 bi de reais arrecadados em outorga. A gente vai terminar o ano de 22 com mais de 1 trilhão de reais contratados, com destaque aí para o setor de saneamento básico. Nós abrimos uma nova fronteira de investimento, uma retomada expressiva do setor de óleo e gás, com os 2 maiores leilões de óleo e gás da história. E o óleo e gás é interessante porque vai induzir uma série de outros investimentos aí em todos os setores. Então, daqui a pouco a gente vai preencher toda a capacidade ociosa que nós temos no setor naval, vamos começar a ter novas encomendas, isso é muito interessante para a economia. E nesta conta, eu não estou colocando aquilo que virá, por exemplo, com as autorizações ferroviárias, que eu acho que foi um dos grandes passos, um grande avanço que nós demos, ou seja, abrir o mercado de ferrovias para a iniciativa privada. Vamos fazer alguma coisa semelhante ao que já existe nos terminais privados, e isso vai nos proporcionar uma revolução ferroviária, e espero que a gente tenha oportunidade de falar isso mais detidamente ao longo desse painel. Mas realmente é uma coisa que nos empolga bastante. O que dá para pensar é o seguinte, e aí vai o recado aos pessimistas. Quando, lá atrás, se falava que o Brasil estava preso à armadilha do baixo crescimento estrutural, se levantava que a gente estava preso a essa armadilha por falta de uma reforma da Previdência, falta de uma reforma trabalhista, por falta de investimentos em infraestrutura, falta de saneamento básico, por falta de uma reforma administrativa, pelo excesso de regressividade do nosso sistema tributário, né, pelo excesso de crédito subsidiado, pelas dificuldades de fazer negócio. E quanta coisa nós avançamos nesse tempo. A reforma da Previdência é uma realidade, a reforma trabalhista é uma realidade,
a quantidade de crédito subsidiado caiu, avançamos na questão de doing business, fizemos aí o marco do saneamento, estamos fazendo leilões de saneamento, estamos contratando um volume sem precedentes de investimentos em infraestrutura. Daqui a alguns anos, o Brasil vai virar um grande canteiro de obra, isso com o que já está contratado. Então a gente vai ver aquelas batidas de martelo da Bolsa se transformando de fato em investimento. É o que vai acontecer, por exemplo, Calduro, na Nova Dutra, com a nova descida da Serra das Araras, com a duplicação do Rio para Angra dos Reis, é o que vai acontecer no Porto de Santos, é o que já está acontecendo na Ferrovia Norte-Sul, na extensão da Ferronorte. Ou seja, a infraestrutura brasileira vai crescer muito e nós vamos ter uma redução importante de custo do Brasil, forte geração de emprego, e o setor de construção civil realmente vai perceber esses ganhos. Muito obrigado, ministro. Vou aproveitar essa palavra inicial bom, foram muitos projetos em 2021, várias rodovias, você mencionou agora a relicitação da Nova Dutra, que a CCR ganhou, investimentos esperados, se eu não estou enganado, de 15 bilhões de reais durante a construção. E tem uma série de projetos previstos aí para 2022, a 381 é uma discussão, com investimentos também vultosos, o pacote de rodovias no Paraná, que se somar todo o pacote são 44 bilhões de investimentos potenciais. Então, eu queria passar a palavra para o Marco e pedir para ele falar um pouco sobre, primeiro, o que significou a vitória na relicitação da Nova Dutra e como ele vê as oportunidades para frente nesse monte de rodovias que tem para serem leiloadas, por favor. Obrigado. Não, sem dúvida, o conjunto de oportunidades é muito grande, né? Acho que pela primeira vez em muito tempo, a gente tem um plano, né, de longo prazo de desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. A gente tem um portfólio de projetos de alta qualidade. A gente tem uma equipe técnica dentro do Ministério, dentro das agências, dentro dos órgãos de controle, que entendem dos projetos, né, que são extremamente qualificados para desenvolver a melhor matriz de risco, que torne o projeto viável, de interesse, claro, público, mas também do privado. Então, naturalmente, a CCR, como um player estratégico, né, o principal player de rodovia no Brasil, se apresenta com protagonismo nessa agenda de desenvolvimento da infraestrutura. Além disso, a gente entende, né, que nesse país, no momento que a gente está vivendo, o papel do privado para desenvolver a infraestrutura é fundamental. Seja porque, do ponto de vista público, existem algumas restrições, né, de capacidade de investir com velocidade e eficiência, mas também de todo o conhecimento que foi desenvolvido e competências que foram amadurecidas pelos players privados para executar essas obras. Do ponto de vista de modelagem, houve uma evolução incrível, mas a capacidade de execução dos players atuais também tem que ser reconhecida. Então, se fala muito, por exemplo, o leilão da Nova Dutra, que era um marco para a companhia, né, um ativo-chave no principal corredor logístico do Brasil, 1 milhão de viagens dia, 50% do PIB transitando, uma série de opcionalidades, né, a serem desenvolvidas ao longo dos 30 anos, seja logístico, seja imobiliário, seja de mídia, seja de dado, que a gente não precificou na partida, mas queremos desenvolver, mas que requer muita competência para executar. O ministro comentou da Serra das Araras, um projeto de alta complexidade. A duplicação da BR-101 no trecho do Rio de Janeiro são obras de engenharia de valor, complexos na sua execução. E cadeia de suprimento é um tema crítico fundamental. E com uma companhia como a CCR dedicou muito tempo no desenvolvimento de uma cadeia de suprimento confiável, que possa combinar com as competências da companhia, para a gente executar o projeto, né? Entregar o nível de serviço que foi demandado e prestar um serviço com excelência. Então, a gente está muito animado pela frente, tem muita oportunidade para alocar capital, e, claro, entregar um serviço que vai transformar a competitividade do país. Obrigado, Marco. Ministro, o senhor mencionou o marco regulatório, novo marco regulatório do setor ferroviário, e eu acho que com ele vem uma expectativa muito grande de investimentos em novas ferrovias e talvez até de uma mudança no modal de transporte de carga no Brasil. Qual é o tamanho da importância da aprovação do marco, por favor? Esse negócio é sensacional, né? Porque, observe, a gente está projetando o futuro olhando para o passado.
primeira ferrovia brasileira foi construída por Mauá para ligar Petrópolis ao Porto do Rio e foi justamente feita por autorização. E quando a gente olha os exemplos internacionais, a gente vai ver também que vários países adotaram esse modelo. E aqui a gente se perguntava, ora, por que uma indústria de celulose que está investindo quase 20 bilhões de reais em Ribas do Rio Pardo não pode ter o seu ramal ferroviário para Inocêncio e ligar a sua produção à Ferronorte e depois à Ferrovia Norte-Sul? Por que uma empresa de celulose que está lá em Três Lagoas não pode fazer o seu ramal para Aparecida do Taboado? Ou por que uma empresa não pode pensar em levar os seus grãos, né, da zona de gravidade, do centro de gravidade hoje da produção no Mato Piba, em Balsas, no Maranhão, por exemplo, para Estreito? Ou por que as indústrias de proteína animal do oeste de Santa Catarina ou do Paraná não podem ter o seu ramal ferroviário para o Mato Grosso, sendo que a maior vulnerabilidade de uma indústria de proteína animal é justamente a falta de grãos, a falta de ração. Então eram muitos porquês, por quê, parece até música do Henrique Juliano, né? E a gente se perguntou muito isso, e a gente chega à conclusão que essas coisas não aconteciam porque ferrovia era uma exclusividade do Estado. Ora, então vamos abrir o mercado, vamos procurar trabalhar com o mercado, vamos transferir o risco de engenharia para o mercado. E daí veio a iniciativa de mudar a lei e promover autorizações ferroviárias. Ou seja, vamos voltar ao que foi feito no século XIX, né? Porque a gente teve um impulso ferroviário de 1854 a 1913, depois não se fez mais nada. Abrimos o mercado e a gente esperava assim, receber uns 8 pedidos de autorização ferroviária, Sepúlveda. Coisas que estavam caindo do pé de maduro, os projetos estavam gritando, né? A gente tinha certeza, esse projeto vai ser pedido, porque não é possível, isso faz muito sentido. Então a gente esperava, vamos mudar a lei, a gente vai ter uns 8 pedidos, 9 pedidos de autorização. Bom, qual foi a nossa surpresa? Nós recebemos 80 pedidos de autorização. Isso representa a construção, pela iniciativa privada, de novos 20.700 quilômetros de ferrovias. E isso dá 240 bi de investimento privado no segmento ferroviário, que não está naquela conta dos 820 bi. Até porque um projeto ou outro vai ter lá a sua mortalidade, como acontece nos terminais privados. No entanto, hoje, 2/3 da carga movimentada no Brasil já é movimentada em terminais privados. Então, funcionou muito transferir esse risco para a iniciativa privada, como vai funcionar também nas ferrovias. Então, uma parte significativa desses investimentos vai acontecer, como vão acontecer os segmentos que a Rumo lá pediu autorização, que a VLI pediu autorização, que a Vale, que a Suzano, que a Bracel, que a Eldorado e outras grandes empresas aí estão pedindo. O que isso significa? Que em 15 anos, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%, o que nos vai aproximar de qualquer país desenvolvido em termos de logística. Ou seja, vamos ter uma matriz mais equilibrada, mais sustentável e mais barata. A gente deve ter uma redução de custo Brasil em termos de frete da ordem aí de 35%. Isso aí é o que as nossas simulações mostram, ou seja, aquela história do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, está com os dias contados. Obrigado, ministro. Até aproveitando o gancho, passar aqui para o Beto. Bom, desses mais de 240 bilhões, diria que mais de 30 é Rumo, né, Beto? Só você que pediu aí de autorização. Primeiro, agradecer o convite. Cadu, prazer em revê-lo aí. Ministro Tarcísio, Marco, Sepúlveda. O ministro fez aqui um resumo bastante importante do setor. E eu lembro das primeiras conversas, no primeiro dia do ministro sentado à frente do Ministério, e ele dizia exatamente isso. Do ponto de vista de planejamento, o Brasil precisa dobrar a participação do modal ferroviário na matriz de transporte. Lembrando que o Brasil é o único país continental que não tem uma participação importante desse modal, que é muito mais eficiente do ponto de vista de custo e também do ponto de vista de pegada de carbono. Pegar qualquer país com grandes dimensões, China, Estados Unidos, Canadá, enfim, Índia, o Brasil está muito aquém do ponto de vista de participação nesse modal. A Argentina tem uma malha ferroviária maior que a brasileira, né? O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia e a Rumo opera metade dessa malha ferroviária. Das mais dos 80 pedidos de autorização, a Rumo tem aí 10 pedidos feitos, né? 3 pedidos já assinados, inclusive, de autorização, e vejo
essa flexibilidade regulatória como passo definitivo para fazer essa transformação. Nós temos uma equipe técnica forte e aí estamos quebrando um paradigma que é esse de que o Brasil tem um custo de logística mais alto do que os outros países. Nós que estamos concentrados aqui no agronegócio, vou dizer, ministro, que no ano passado foi um ano histórico, porque o Brasil passou os Estados Unidos do ponto de vista de custo de logística no agronegócio para botar uma tonelada de soja, tirando de Rondonópolis e colocando na China, quando comparado com os Estados Unidos, que tem que tirar lá uma tonelada de grão de Illinois ou do Nebraska e colocar na China também. Então, o Ocidente, como provedor, né, do Oriente, do ponto de vista de segurança alimentar, tem o Brasil hoje super competitivo, esse paradigma está quebrado, com uma agenda que faz um link interessante com essa agenda que é tão importante para as empresas hoje, que é a agenda de ESG, porque do ponto de vista ambiental é muito mais produtivo e também ambientalmente responsável. Tem uma governança maravilhosa, porque o projeto está desenhado para que esses investimentos sejam feitos pela iniciativa privada, e a gente sabe, a história, né, mostra, o ministro mencionou aqui a Malha Central, que é a nova operação da Rumo, que finalmente conecta o estado de São Paulo e Minas ao norte do Brasil. Essa obra, né, ministro, começou a ser construída em 1986, no governo Sarney, né? E colocamos a mesma de pé e é operacional o ano passado, né? Então, são esses exemplos que mostram que estamos na direção certa, e a flexibilidade regulatória e a segurança jurídica, de fato, são os pilares para que esses próximos passos sejam alcançados. Então, é interessante fazer um prognóstico dessa competitividade brasileira nos próximos 10 anos. Eu diria que esse gap vai abrir, vai continuar aumentando, e o Brasil vai continuar liderando o trading global do agronegócio, né? Já é líder, e esse espaço vai aumentar ainda mais, fruto desse movimento que está sendo feito na infraestrutura em todos os seus âmbitos, né? Então, essa é a nossa leitura, Cadu, sobre essa movimentação aí. Obrigado. Viu por que a gente está fazendo ferrovia, né? Porque não dá para perder para os argentinos em nada, nem nesse quesito. Isso que eu ia dizer, não dá para, pelo menos vamos ganhar alguma coisa agora rápido. Ministro, até voltando agora, outra área que foi assim, super movimentada em 2021 foi a área portuária, né? Foram 13 terminais leiloados no ano passado, e tem 29, a última vez que olharam, 29 terminais que podem ser concedidos aí para frente. E teve uma mudança regulatória importante, a BR do Mar, e tem a expectativa de privatização da Autoridade Portuária de Santos. Então, tem muita coisa nesse setor. Como é que você vê a nova regulação, a BR do Mar, e a possibilidade de privatização da Autoridade Portuária em Santos, por favor, ministro? Bom, avançamos muito no setor portuário também, que está dando respostas muito positivas, e o Sepúlveda é uma testemunha viva disso que está acontecendo. Nós crescemos 4,2% em 2020, no ano da pandemia, ou seja, o setor portuário conseguiu dar respostas ao setor produtivo, e crescemos 4,8% em 2021. Foram 34 leilões de arrendamento realizados. Desde a mudança da lei, lá em 2013, nós fizemos 50 leilões, né? E 47 desses leilões foram realizados após a criação do Programa de Parceria de Investimentos em 2016. 34 leiloados de 2019 para agora. Foram assinados 108 contratos de adesão para terminais privados. A gente deve ter aí mais de 15 bi de investimento contratado no setor portuário, que está cada vez mais dinâmico. Aquela história do setor portuário como gargalo está ficando para trás. Quem for lá no Santos Brasil ver o trabalho do Sepúlveda vai ficar impressionado com a eficiência, e toda vez que eu vou, a gente percebe isso lá. Então, quando eu estou desmotivado com alguma coisa, eu visito o Santos Brasil e volto lá com a bateria carregada, cheia de motivação. Então, está havendo uma mudança muito grande. Enfrentamos uma batalha no Congresso para que a gente pudesse mudar uma regulação de muitos anos, e eu diria que os maiores avanços que nós estamos fazendo é no campo regulatório, no campo da mudança regulatória, da modernização da regulação, que foi o BR do Mar, onde a gente cria novas hipóteses de afretamento de embarcações. Isso vai diminuir o custo para quem quer ingressar na cabotagem. Ingressar na cabotagem significa fazer um convite: olha, você vai ter que sair daquele seu transporte
com um modo só e vai ter que necessariamente encarar a multimodalidade. Você vai ter que fazer uma perna terrestre e uma perna marítima. Isso só vai acontecer se fizer muito sentido em custo. Daí o fato da gente atacar os custos da cabotagem no BR do Mar. Acho que temos aí um bom projeto que vai dar bons frutos. A gente já começa a ser procurado pelas pessoas, né, pelas empresas que querem operar a cabotagem, e isso se coordena, né, e vai ter aí um arremate com as desestatizações portuárias. No dia 30, a gente vai fazer o primeiro leilão de desestatização da nossa história, que é um porto aqui que o Calduro conhece muito bem, que é o Porto do Espírito Santo. A gente precisava fazer uma privatização num porto menor para entender o desafio regulatório, basicamente 3. Primeiro, como garantir a segurança jurídica para os atuais operadores portuários. 2, como fazer com que um operador portuário, uma vez fazendo parte do grupo que vai fazer a gestão portuária a partir da desestatização, não vá usar a sua posição em detrimento dos demais. Então, como que a gente vai garantir um bom ambiente concorrencial? E 3, como que a gente vai botar carga de investimento para dentro com redução de tarifa? Porque não dá para fazer desestatização por fazer, é necessário reduzir o custo do Brasil. Entendemos esse desafio regulatório lá no Porto do Espírito Santo e agora estamos transplantando o aprendizado para Santos. Apresentamos o modelo de desestatização de Santos na semana passada lá em Santos. Aliás, estamos falando, gente, de privatização do Porto de Santos. Fizemos audiência pública. Alguém viu algum barulho? Manifestações, nada, né? Pois é. Olha como nós estamos andando bem, como o brasileiro já entendeu a importância da desestatização, de passar ativos para a iniciativa privada. É um caminho sem volta, e é isso que vai trazer eficiência para nós. Eu estou apaixonado pelo modelo de Santos, porque a gente está falando de 19 bi de investimento, de um aprofundamento de canal de 15 para 17 metros, de iniciar uma operação com 150 milhões de toneladas e terminar essa operação com 290 milhões de toneladas, de quebra, fazer o viaduto da Lamoa, o túnel que vai ligar Santos a São Vicente e a travessia seca Santos-Guarujá, porque cabe no modelo. Então, a questão financeira a gente resolve na desestatização, e isso tudo reduzindo as tarifas portuárias, em média, em mais de 40%. Então, obviamente, isso tem muito benefício, e a gente vai ter Santos se transformando no maior porto do Hemisfério Sul em breve, e a gente vai ver isso acontecendo. Obrigado, ministro. Bom, Antônio, agora é a sua área, né? Ano passado vocês compraram 3 dos 13 terminais portuários, tem uma série de terminais à venda, inclusive, talvez o mais importante, a ST10 no Porto de Santos, e toda a possibilidade dos ganhos que o ministro mencionou agora com a privatização da autoridade portuária. Como que a Santos Brasil está vendo essa oportunidade, se posicionando e se preparando para essa nova fase de leilões, por favor? Olha, o momento é muito bom, né, também para Porto, não só para rodovia e ferrovia. Tem um ponto muito importante, Porto é intermodal, né? Então Porto é servido por rodovia e por ferrovia. E todo esse avanço que a gente teve nesses últimos 3 anos tem aberto assim, uma série de oportunidades com novos gateways, principalmente para o agronegócio. E dentro desse prisma que a gente foi para o Maranhão, arrematamos 3 terminais de granel líquido, que eles usam a logística reversa do agronegócio, e abastecem o agronegócio, principalmente de óleo diesel, e na ponta da exportação eles exportam biodiesel, né? E esse é um dos exemplos que a gente tem exemplos semelhantes no Brasil inteiro, na costa inteira. Eu acho que assim, o grande tema para Porto é a privatização de autoridade portuária, o setor está vendo com bons olhos. O Brasil é um país muito regulado, né? A gente é regulado há séculos, e isso faz parte da nossa cultura, e qualquer coisa que vá na direção de desregulação é positiva, porque traz segurança jurídica. O modelo proposto é um modelo que dá segurança jurídica ao arrendatário atual, ele melhora a aplicação de capital no porto. Hoje a gente compete com autorizações, com terminais autorizados fora do porto, e isso é um tema muito importante. A partir de agora, a partir da privatização do Porto de Santos, a aplicação de capital pela autoridade portuária passa a ser competitiva. Porque tem uma nuance aí, né? A autoridade portuária, ela opera, ela fornece calado, acesso marítimo, e oferece também acesso rodoferroviário. E o setor vem enfrentando períodos de escassez, de falta de investimento.
A gente não tem espaço fiscal no Brasil para investimento público e o privado está aí com capital abundante, atrai a empresa brasileira, seja operadora portuária, seja operadora de administradora portuária, tem capacidade de atrair capital de investidores estrangeiros, né? Então, o momento é um momento fabuloso. Você mencionou também, Cadu, a BR do Mar. A BR do Mar, ela não tem impacto somente na carga cabotável, né? Na carga doméstica de porto para porto brasileiro. Todo esse processo de investimento em porto no Brasil fez com que os portos, né, ficassem aptos a receber os navios, que a gente chama de navios pós-Panamax, né, que é o novo navio que cruza o canal do Panamá. São navios de 366 metros que movimentam até 15 mil teus. Tem capacidade de transportar até 15 mil teus. Então, a cabotagem entra, né, o aumento da capacidade de navios de cabotagem, ele entra apoiando esse grande navio. Então, a BR do Mar, ela não somente abre espaço para a carga doméstica, mas viabiliza esse navio grande, que é uma ferramenta assim, fabulosa para o comércio exterior, porque reduz o preço do frete para o comércio exterior. Então, a gente vai encerrar esses 4 anos assim, com ganho de competitividade monstruoso na logística brasileira, repetindo aqui o que o Beto falou, né? Acho que foram 4 anos de muita entrega. Nós só compramos 3 terminais no Maranhão, porque não conseguimos comprar o 4º, e estamos muito animados aí para o que vem, para o que virá, terminais em Santos, terminais em Paranaguá, terminais no Nordeste também. Então, assim, acho que o momento é muito positivo, de muita entrega, e o setor está muito animado e confiante, ministro, com a licitação da autoridade portuária. Obrigado, Antônio. Um outro tema que também tiveram vários leilões em 2021, quando a gente fala sobre terminais aeroportuários. E aí, ministro, para contextualizar, e tem vários terminais aeroportuários no pipeline para serem leiloados ao longo de 2022, ou enfim, nos próximos anos. 2 deles são muito importantes. E, recentemente, a operadora concessionária no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão, retornou a concessão, ou manifestou interesse de retornar à concessão. Como que esse movimento, essa decisão do concessionário lá no Galeão afeta ou impacta a possibilidade de leilão desses novos terminais, inclusive, principalmente o Santos Dumont, que é o grande questão ali, por favor? A gente, de certa forma, visualizava que isso mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. O Instituto da Relicitação foi criado para isso. Nós recebemos aí uma série de ativos com problemas, né, e problemas que derivam de modelagem equivocada, né? Existe uma coisa que é o seguinte: não dá para misturar ideologia com aritmética, e quando a gente faz essa mistura dá errado. Quando a gente teve descasamento de investimento com demanda, mistura de capital público com privado, inserção obrigatória, participação compulsória de estatais no capital de SPEs. Quando tudo estava dando errado, eu usava o banco público como variável de ajuste e tentava acertar a conta no crédito subsidiado do BNDES. E sem muita tecnologia para fazer leilão, é óbvio que ia dar problema. E deu. Você pega um aeroporto do Galeão, por exemplo, né, que você tinha uma obrigação, o aeroporto que foi a mercado, sendo negociado por 4,8 bi, foi arrematado por 19. Isso gerava um compromisso, né, de pagamento de 1,2 bi de outorga ano. E, no final, um aeroporto que estava gerando margem de 400 e poucos milhões. Ou seja, a conta não fecha, a gente já esperava que essa devolução ia acontecer. Por causa disso, recentemente, a gente tinha feito um movimento de isolar já o Santos Dumont. Então, a gente reconfigurou os blocos da 7ª rodada, a gente está vindo com um bloco de aviação executiva, então pegando Jacarepaguá e Campo de Marte, então a gente pega um nicho específico de mercado. Jogamos os aeroportos do Triângulo Mineiro, mais Montes Claros, dentro do bloco de Congonhas, tem bastante sinergia do Triângulo para São Paulo. Então vamos ficar com um blocão que vai ser Congonhas, os aeroportos do Mato Grosso do Sul, os aeroportos do Pará, mais os aeroportos de Minas, e tem o bloco lá que é Belém e Macapá. E deixamos o Santos Dumont de fora. Santos Dumont ia ser licitado isoladamente. Com a devolução do Galeão, agora a gente vai estruturar os 2 aeroportos em conjunto. Isso é interessante do ponto de vista concorrencial também.
No Rio de Janeiro, você não tem uma situação do aeroporto primário com o aeroporto secundário, você tem 2 aeroportos primários, e tenho certeza que agora dá para fazer, atuar na modelagem, atuar na regulação, de maneira que os 2 aeroportos coexistam com muita harmonia. Isso mexendo em tarifa, privilegiando o voo business para o Santos Dumont, os outros voos para o Galeão. Eu acho que isso vai dar muito certo. E a gente tem nós vamos ter 2 ativos valiosos, até porque o CAPEX do Galeão já está realizado, e existe um potencial de sítio aeroportuário enorme para ser explorado, que ainda não foi. Então, acho que a gente pode ter um leilão bem interessante pela frente. E a gente sempre buscou trazer investimentos onde ele estivesse com criatividade. Por exemplo, nunca foi nosso interesse, né, e a economia nos abriu esse espaço, resolver o problema fiscal com as outorgas dos aeroportos ou dos ativos quaisquer que fossem. Por isso que hoje nós estamos construindo, por exemplo, ferrovia de integração do Centro-Oeste com a outorga da Vitória Minas. E por aí vai. A gente está fazendo muita coisa com a outorga. As outorgas estão virando colchão de liquidez nos contratos de concessão rodoviária. Isso vai permitir reequilíbrio econômico-financeiro, antecipação de investimento. A gente vai encurtar ciclos de investimento, isso melhora a situação de financiabilidade. E no caso do Rio, a gente está pensando aqui, já colocamos isso à disposição do Estado, de usar a outorga aeroportuária nos projetos de mobilidade urbana. Ou seja, será que não cabe um metrô da Estação Estácio para a Ilha do Governador? Talvez caiba. Tem projeto? Tem. Tem como eu capitalizar uma SPE e fazer uma concessão com o valor que arruma o VPL aportado na largada, e aí eu posso aportar esse dinheiro a partir de uma outorga? É possível. Que é mais ou menos o modelo do metrô de Belo Horizonte. Então, vamos fazer isso, eu tenho certeza que dá para avançar bastante. Obrigado, ministro. Bom, eu vou aproveitar o tema aeroportos, vou pedir para o Marco falar um pouco. É um dos maiores operadores de terminais aeroportuários do Brasil. Imagino que tenha muito interesse nas licitações que vêm aí pela frente. Então, passo a palavra para o Marco falar um pouco sobre o que ele espera aí dos próximos leilões. Obrigado, Cadu. Estou ouvindo vocês falarem, né, e a importância, né, de um contrato bem feito, né, um modelo, uma matriz de risco bem construída, né. O Galeão Aeroporto é excepcional, muito bem tocado, super eficiente, né, mas por conta do modelo, primeira, segunda, terceira rodada, né, a forma como a outorga é paga, né, ou seja, ela é fixa ao longo dos anos de concessão. Caso você tenha eventuais não atingimentos no plano de negócio, provavelmente a concessão se inviabiliza. Diferente do modelo hoje, que foi essa mudança após 4ª rodada, se não me engano, onde a outorga ela é paga na cabeça, né? E se depois o plano de negócio, algum tipo de frustração, o negócio não está inviável. Claro que o acionista vai pagar, né, uma taxa de retorno menor, mas o ativo em si ele é viável, a estrutura de capital comporta aquele novo fluxo de caixa. Então, acho que essa é uma mudança importante. E também uma coisa que eu aprendi nesses poucos anos, 10 anos, gravitando aí no tema, não adianta contrato ruim, você pode marretar, que o contrato não vai ficar bom. Se nasce ruim, você vai conviver com aquele contrato por 30 anos e provavelmente, né, a concessão ela vai ser devolvida em algum momento. É importante o Instituto da Devolução, e isso tem amadurecido muito, mas é fundamental que você tenha um contrato bem feito. Então, eu queria elogiar mais uma vez, porque eu acho que é um ganho institucional para todos nós como sociedade, ter um corpo técnico de extrema qualidade, muito sofisticado, dentro do governo, seja nesse governo, governo anterior, espero que nos próximos, nas agências, nos órgãos de controle, e ter um diálogo aberto com o privado, onde o privado possa co-construir o melhor contrato. BNDES atuando, né, como um facilitador ou se apresentando como um fornecedor de capital non-recourse, que não é uma realidade ainda no Brasil. Acho que essa área de Project Finance a gente tem muito o que fazer, mas, sem sombra de dúvida, a gente está num ambiente institucional, em condições de negócio incomparáveis a 20 anos atrás. E no negócio aeroportuário não é diferente, né? A gente está numa crise brutal, falta de visibilidade, de recuperação de demanda, mas o potencial de penetração desse tipo de serviço num país com essas dimensões, seja para demanda de lazer ou demanda de negócio, e ainda uma dimensão de integração multimodal dos sítios aeroportuários
com projetos logísticos, aeroporto indústria, centro de distribuição para cargas, né, que viajam bem no frete aéreo, conectando com rodovia, enfim, tem uma potência muito grande e muito mal explorada, e o serviço prestado, infelizmente, ainda é de baixa qualidade. Então, a 6ª rodada foi uma oportunidade que a gente enxergou para construir um posicionamento dominante nessa geografia, num business que escala é fundamental. Então, hoje, dos 15 aeroportos, mais Pampulha, né, que é o 16º aeroporto que a gente conquistou, somado aos 4 que a gente já operava, são cerca de 42 milhões de passageiros ano transitando nos nossos modais aeroportuários, né? E, naturalmente, a gente se habilita com protagonismo para a 7ª rodada. Agora vai ter a 8ª também, né, ministro? Como a gente acabou de falar, Santos Dumont e Galeão, mas a 7ª rodada, em especial Congonhas, que, caso a gente tenha sucesso, nos permita ter uma posição dominante nessa terminal São Paulo, que, sem sombra de dúvida, é o hub, né, para toda a geografia da América do Sul. Então, enfim, mais otimista impossível. Obrigado, Marco. Vou voltar aqui para ferrovias, aqui para o Beto. Beto, o projeto Lucas do Rio Verde é um projeto enorme de capex esperado de 10 bi e finalmente está quase lá, né? Vai começar a operar em breve. Você podia falar um pouco sobre as perspectivas da ferrovia, o que ela adiciona para Rumo e talvez as complexidades de botar de pé essa ferrovia, essa operação? Não, com certeza, Cadu. O Mato Grosso tem algumas particularidades, né? E às vezes a gente esquece. Primeiro, que hoje já responde por quase metade da exportação do grão brasileiro, né? Então, é um estado que tem em área o tamanho da Espanha e a Alemanha juntos. Você coloca dentro do Mato Grosso e o estado não tem nem 300 quilômetros de ferrovia. Na verdade, está em 12º no Brasil, né? A Bahia, o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, o Ceará, o Pará, todos esses estados têm mais infraestrutura ferroviária do que o estado do Mato Grosso. Um desafio enorme do ponto de vista ambiental. A gente tem uma evolução enorme, ministro, com o novo marco legal ferroviário. As expectativas são as melhores possíveis. Vou corroborar com o que o Marco falou com relação ao corpo técnico em todas as instâncias, Ministério, um timaço de executivos, agência reguladora, autoridade portuária. Agora, temos um desafio ainda do ponto de vista ambiental. São quase 4 anos para conseguir um processo de licenciamento ambiental de um projeto dessa envergadura. E nós não temos esse tempo. Então, fica aqui como um desafio adicional dentro do nosso setor a gente conseguir encontrar formas de acelerar. O país tem um ativo do ponto de vista ambiental e ele precisa ser vendido assim no exterior enorme, com a matriz energética que a gente tem, com a legislação ambiental que nós temos, extremamente rígida. Dá para fazer tudo isso com agilidade, conciliando o desenvolvimento sustentável, mas a nossa expectativa, Cadu, é que estamos agora no final do segundo tempo. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, a gente gostaria de, ainda nesse governo, conseguir iniciar as obras. Então, essa é a nossa expectativa. São 700 quilômetros de ferrovia. Nos últimos 50 anos, talvez, o primeiro grande projeto Greenfield, transformacional não só para a companhia, para a Rumo, mas para o Estado, para o país, para a competitividade brasileira, esse segmento que é o responsável pelo superávit da nossa balança comercial. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Obrigado, Beto. Ministro, talvez você queira fazer algum comentário sobre licenciamento, como é que tem alguma maneira de acelerar o processo, ou as complexidades são inerentes mesmo e não tem muito que seja feito? Não, eu acho engraçado que o Beto falou em licenciamento, aí o ministro do Meio Ambiente apareceu, né? Na hora, impressionante. Não foi de propósito. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que analisar o seguinte. Primeiro, a gente também, empreendedor, muitas vezes deixa de fazer o nosso dever de casa. Com isso é uma constante, a gente fez esse exercício internamente no Ministério. Será que os nossos processos de licenciamento são dificultados por falta de qualidade dos estudos que nós estamos fazendo?
Isso é uma verdade. Então, vamos melhorar a qualidade dos nossos estudos. É inescapável o seguinte: fluxos financeiros e padrões ambientais vão estar cada vez mais atrelados. Então, vai ser impossível financiar um projeto de infraestrutura se a gente não tiver um bom padrão ambiental. Nós fizemos no Ministério, por exemplo, acordos com entidades importantes, como o Climate Bond Initiative, como a agência GIZ, para verificar o seguinte: qual é a repercussão em termos de mudança climática que os nossos projetos têm? Como a gente pode mitigar os efeitos? A gente começou a incorporar na modelagem o que existe de melhor, as melhores práticas, né? Então, tudo que a gente possa imaginar está previsto. Bom, então eu tenho o plantio compensatório, eu tenho o combate aos processos erosivos, eu tenho uma abordagem diferenciada para as comunidades afetadas, eu tenho o que tem de melhor em termos de travessia de fauna, eu tenho no fluxo de caixa recurso para as compensações ambientais, eu tenho um mecanismo de risco, né? Eu tenho, na matriz de risco, eu tenho algum tipo de compartilhamento do risco, caso esse valor seja superado, seja ultrapassado. Tem recurso, por exemplo, para regularização fundiária de unidades de conservação, para dar efetividade às unidades de conservação, segundo a lei do SNUC. Fizemos a primeira concessão rodoviária da nossa história, com obrigação de neutralidade de carbono, que foi a da Dutra. Então, a concessionária vai ter que neutralizar suas emissões, ou seja, estamos caminhando na direção correta. Quando a gente toma esses cuidados em termos de projeto, a gente até tem discutido, por exemplo, no projeto ferroviário, se a gente vai limitar ou não o transporte de combustível fóssil em algum percentual, para trazer equipamentos que sejam aptos à certificação. Isso mitiga o risco de imagem do nosso parceiro, do privado, que sempre está antenado com isso. Isso nos permite uma velocidade maior em termos de licenciamento e isso nos ajuda também a acessar outros bolsos, que é o bolso do Green Finance, obter Green Bonds, Green Loans, isso é importante também. Tem o projeto que está em discussão no Congresso, que eu acho super interessante, porque observe, o licenciamento no final, ele nasce do confronto de duas dimensões: potencial degradador do empreendimento com resiliência do meio ambiente. E a gradação do esforço de licenciamento tem que ser crescente à medida que o caminho no confronto dessas duas dimensões. Significa que um empreendimento simples, com baixo potencial degradador, num ambiente resiliente, tem que ter um licenciamento extremamente simplificado. O empreendimento num ambiente sensível, com alto potencial degradador, tem que ter um estudo muito denso, muito sofisticado, tem que ter muita modelagem, e a gente tem que transitar entre esses dois extremos, ou seja, a gradação dos estudos, isso obviamente tem relação direta com a velocidade do licenciamento, vai caminhar em cima dessa curva. É difícil traduzir isso num texto de lei, e eu acho que o texto que saiu da Câmara foi extremamente competente ao confrontar essas duas dimensões e tentar positivar essas dimensões e eu caminhar em cima dessa curva. Por isso eu acho que se a gente tiver a aprovação, a gente vai dar um passo importante. Licenciamento simples para projetos simples, licenciamentos sofisticados para projetos sofisticados. Muito obrigado, ministro. Antônio, a gente estava conversando antes do painel e você mencionava que a gente fala muito sobre os novos projetos, o que vem pela frente, os investimentos que podem ser feitos, mas tinha muita coisa represada, né? Muita coisa que não andava porque o ambiente regulatório não permitia. Você podia dar falar um pouco para a gente sobre como é que era antes, o que tinha antes preso, que está sendo liberado agora, por favor? Olha, quando a gente fala em infraestrutura, né, a primeira coisa que vem à mente são os leilões, o ministro quebrando o martelo, mas aquilo ali é só parte da história, né? Você tem no Brasil uma infinidade de terminais e de portos que existiam antes desses leilões, diversos projetos de investimento represados, e assim o trabalho da equipe do ministro foi único, foi singular. O corpo técnico que ele montou, né, o profissionalismo nas autoridades portuárias, fez com que os investimentos que estavam represados fossem liberados. Na verdade, a gente já tinha os compromissos de investimento de bilhões e não conseguia investir.
Vou citar o caso da Santos Brasil. A gente tinha um investimento aprovado em 2016, só conseguimos iniciar o investimento em 2020. E principalmente por causa da energia colocada na Secretaria Nacional de Portos. O secretário de Portos, Diogo Pilloni, fez um trabalho maravilhoso, não só com a Santos Brasil, mas com os outros terminais. Então, quando a gente olha o mundo travado, porque quando eu estou falando aqui do mundo do container, né? Semana passada tinham 70 navios na barra do porto de Los Angeles e Long Beach. Eu não quero comparar o Brasil com Los Angeles e Long Beach, nem com os Estados Unidos, nem com o Hemisfério Norte, mas assim, aqui no Brasil nós não temos nenhum problema. A demanda aqui aumentou muito também. A capital está abundante no mundo inteiro, não é só no Hemisfério Norte. E aqui nós não temos fila. Aqui nós estamos prontos para receber a BR do Mar, com o aumento de demanda que ela vai gerar nos portos. Aqui nós estamos prontos, já estamos prontos para receber os navios Super Pulse Panamax, que são navios de 15 mil teus. Hoje a gente opera navio de 9, 10 mil teus. Esse navio, ele impõe um estresse enorme na infraestrutura e já está tudo pronto. E esses projetos não são projetos que foram recém-licitados, foram projetos que já haviam sido feitos em 2013, 2014, 2015 e que não se conseguia autorização para investimento. Os projetos não são simples, são complexos, são projetos de engenharia e assim, muito rapidamente, a equipe do ministro Tarcísio, no caso de Portos, liderado pelo Diogo Pilloni, fizeram um trabalho maravilhoso em conjunto com a ANTAC. Tem outro ponto muito importante, né, que é o ponto da confiança. A gente tinha o TCU como inimigo, o TCU hoje é um aliado dos projetos portuários. Isso tudo é resultado, né, de um trabalho sério, de um trabalho que teve apoio do capital, dos empresários e apoio, digamos assim, da estrutura de Estado e estrutura de governo do Brasil. Então, assim, eu acho que o que foi licitado agora, a gente ainda vai assistir, a gente não viu ainda o efeito do que foi licitado agora, a gente ainda vai ver. O que a gente está vendo agora, porto vazio, sem fila, são esses projetos que foram desobstruídos. Vou citar um exemplo aqui da Rumo. A Rumo está passando de 25 milhões, depois você me corrija, Beto, se eu estiver errado, mas de 25 milhões de toneladas para 70 milhões de toneladas, isso não está pronto ainda. Aí você pensa, está triplicando. Quando ele triplica a ferrovia, ele quintuplica a rodovia, porque o caminhão de granel vegetal está indo para a ferrovia e abre espaço para o container na rodovia. Então, para a gente, tudo isso é assim, uma alavanca monstruosa para o desenvolvimento dos empreendimentos portuários. Obrigado, Antônio. Falando um pouco, voltando um pouco para a rodovia, teve a 381, a gente falou sobre ela no início da conversa, que acabou sendo, o leilão foi postergado. Qual a expectativa, eu acho que para o ministro e para o Marco, acho que essa pergunta vai para os dois, qual a expectativa de trazer essa rodovia de volta para o leilão, e qual a complexidade, quer dizer, alguma coisa complexa não permitiu o leilão, qual é a dificuldade que tem para colocar esse leilão de pé, por favor? Bom, é uma rodovia extremamente complexa, né? Assim, uma variação de topografia muito grande, muito forte. É uma rodovia que tem um traçado antigo, que seguiu a melhor técnica de engenharia lá da época em que foi projetada, acompanhando curvas de nível. Só que então eu tenho uma rodovia com curvas sinuosas, que não comporta mais o nível de veículo que nós temos hoje, várias famílias que estão lá, que precisam ser relocadas na chegada a Belo Horizonte, tem gasoduto que vai precisar ser relocado, tem interferência então com o concessionário. Nós tivemos uma explosão de custos, né, com a questão aí da pandemia, então os custos dos insumos subiram muito. E de repente a gente tem um projeto que é desafiador do ponto de vista de engenharia, que perdeu a atratividade. Bom, se perdeu a atratividade, vamos devolver a atratividade para ele, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Então o projeto deu errado, a gente começa a conversar com o mercado, estou desanimado, desisti, não quero, olha, o projeto está desafiador, tem risco e vocês estão remunerando a mesma coisa que na Dutra. Então beleza, a conta não está fechando em quanto? Não está fechando em tanto, então a gente precisa botar dinheiro, vamos fazer uma concessão. O que a gente vai fazer? Vamos mexer na parcela de outorga variável? Talvez não, porque a gente já tinha diminuído de 3% para 1,5%, isso é importante, que vai dar alguma reserva de liquidez, que é fôlego, isso dá resiliência para o contrato. Talvez mexer alguma coisa em CAPEX? Possível. Talvez mexer alguma coisa em parâmetro de desempenho? Bacana também, eu acho que é possível. Agora o principal, vamos fazer uma concessão com aporte,
vamos botar dinheiro na largada. Como é que a gente vai botar dinheiro na largada? Aí a gente começa a pensar, bom, da onde é que eu posso ter dinheiro? Bom, se eu bater lá no Paulo, talvez ele não me dê dinheiro, né? Porque ele também não tem. Então vamos pensar o seguinte, Acordo de Mariana, vai dar? Vamos ligar lá para o governador de Minas, governador do Espírito Santo. Opa, eles topam. Deixa eu ligar para a Vale, como é que o negócio está indo? Está mais ou menos, tem a Fundação Renova, tem imbróglio com o Judiciário. Então vamos pensar outro caminho. Da onde que eu posso tirar dinheiro? Eu tenho ainda outorga livre na Vitória Minas. Eu não estou fazendo ramal Cariacica Anchieta com outorga. Eu não estou fazendo Fiol com outorga. Eu não estou fazendo ferrovia de integração com outorga. Por que não fazer 381 Minas 262 Espírito Santo, que é uma rodovia tão importante, com um aporte e esse aporte vida outorga ferroviária? Investimento cruzado, Lei 13448. Aí tem um problema. A Lei 13448 permitiu investimento cruzado de ferrovia para ferrovia, não de ferrovia para rodovia. Então não tem problema. Se a gente tem que mover o mundo para o negócio dar certo, vamos mover o mundo. Vamos, medida provisória, a gente coloca isso lá dentro, permite esse investimento cruzado de ferrovia para rodovia, deixa lá as amarras bonitinhas, né? A gente vem com um aporte na largada, faz uma consulta pública rapidinho para mostrar para a sociedade o que a gente está mudando. Vamos bater isso com o TCU também rapidinho, para o TCU dar o aval. Vamos republicar o edital, vamos chamar de novo o mercado. Eu tenho certeza que o leilão vai dar certo. E nós vamos insistir até ele dar certo. Nós vamos dar atratividade, porque o Brasil precisa da 381 concedida, porque isso vai salvar muitas vidas. Eu diria que é um dos projetos rodoviários que tem a maior relevância social hoje. Então nós vamos fazer dar certo. Previsão é que em agosto a gente consiga fazer o leilão com aporte na cabeça, aumentando a rentabilidade para quem vai pegar um projeto tão importante. Estou vendo o Marco até já mais animado. Não, eu sou testemunho que o Tarcísio não desiste nunca, cara. Esse projeto realmente é um projeto reconhecidamente complexo do ponto de vista de engenharia, e o governo está trabalhando arduamente aí para tentar viabilizá-lo. O Tarcísio já deu um pouco a linha. Eu acho que tem oportunidades de aprimoramento, né, nas modelagens em geral, né, de rodovias. Acho que a 381 sofre de um mal que outros projetos também estão sofrendo, né, seja em função de uma desconexão, muitas vezes, do nível de serviço, né, requerido, que tem que ser alto mesmo, em função do interesse público e da necessidade dos usuários, vis-à-vis o CAPEX requerido para servir aquele nível de serviço, né? E você tem rodovias em um estado onde você precisa servir, né, com um determinado nível, e você tem rodovias em outros estados que não necessariamente você precisa servir com o mesmo nível de uma rodovia num outro local. Então isso traz desafios para a modelagem de CAPEX. No caso da 381, a nossa modelagem tinha uma distância relevante do ponto de vista de investimento, mas a gente também sofre. E o ministro Tarcísio tocou aqui um pouco de inflação de matéria-prima. Ainda as modelagens seguem algumas tabelas que ainda têm uma defasagem muito relevante, e então é isso que todo o corpo técnico conhece isso de sobra e estão trabalhando arduamente. E o último ponto, Tarcísio tocou rapidamente aqui no impacto social. E vocês falaram antes de ESG, tocou mais no tema ambiental, mas eu queria destacar talvez o S do ESG, que ele é pouco falado. Falado até do ponto de vista de modelagem, né? E no caso de infraestrutura, o impacto direto ou o benefício direto que cada real investido gera nas comunidades lindeiras e, através do impacto direto, arrecadação e emprego, gera de benefício indireto, ou seja, mais dinheiro disponível para investir saúde e educação, eu entendo que a infraestrutura tem um poder de transformação não só de competitividade do país, mas de bem-estar dessas comunidades que a gente impacta. E uma companhia como a nossa, né, a gente entende que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Então a gente tem esse papel sim, e a gente faz mensuração do impacto social daquele investimento, né? E a gente entende que isso é uma responsabilidade de uma companhia como a nossa. Então, para finalizar aqui, eu me sinto muito privilegiado, né, de estar liderando uma organização que tem um papel de transformação na infraestrutura e que transforma a qualidade de vida das pessoas, nesse país, nesse momento,
onde tem tudo a ser feito. A gente investe 1 ponto alguma coisa percentual do PIB em infraestrutura, a gente deveria investir mais de 2 vezes para manter a base de ativo, né? E a gente sabe que as possibilidades de incremento dessa base de ativo que vão transformar a competitividade são inúmeras, e o privado tem um papel relevante nessa agenda de transformação. Bom, obrigado, Marco. Ministro, eu vou passar a palavra para o senhor encerrar o nosso painel hoje. Eu recebi uma pergunta da plateia que eu achei interessante, curiosa, e vou passar para esse fechamento, senhor. A pergunta é, com tanta realização, com tanta coisa que aconteceu nesses últimos anos, com tantos projetos novos, com tantos bilhões de investimentos, por que as pessoas não acham que está dando certo mais do que as manchetes de jornais sugerem? Boa pergunta. Não sei. Eu não sei. Existe... Voltando, eu citei aqui o sertanejo, falei da música do Henrique e Juliana, vou recorrer aos sertanejos de novo. E agora eu vou me valer de Mateus e Cauã. E eles têm uma música... sertanejo é cultura também, gente. E tem tudo a ver com infraestrutura. Para cada questão da infraestrutura, a gente tem uma música sertaneja, né? Quando o leilão da 381 não deu certo e a gente precisava rever modelagem, vamos mudar esse negócio aí a questão da remuneração, né? do insumo e tal. A gente, puxa, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, ao invés de trabalhar com reajuste só IPCA, vamos dividir em 2, vamos pegar a parte que é investimento e vamos atualizar os preços por IGPDI, que a gente vai estar mais colado no que está acontecendo. E o resto da operação e manutenção a gente mantém em IPCA. E para o usuário a gente só passa IPCA, porque aí eu pego a minha reserva de liquidez que eu estou criando com a outorga variável e não repasso isso para o usuário. Então o usuário vê reajuste IPCA, mas o concessionário recebe IGPDI. Então, e aí quando eu falava, pô, deu errado, eu digo, gente, Marília Mendonça, supera. Então vamos mandar para frente. Quando chegou agora, né, assim, essa pergunta tem uma coisa que... Existe a música do Mateus e Cauã que diz o seguinte, expectativa e realidade. Quem conhece essa música aí? Pô, ninguém gosta de sertanejo aqui, não? A gente está vivendo um negócio no Brasil chamado narrativa e realidade. A narrativa sempre é ruim. A narrativa é, o Brasil vai cair mais do que os outros países porque tratou mal a pandemia. Nós caímos menos. A narrativa é, o Brasil vai terminar o ano de 2021 arrebentado, com um déficit de 250 bi. E a realidade é que a gente flertou com superávit. Estados e municípios tiveram o melhor resultado desde 91, nós tivemos praticamente superávit nas contas, as estatais tiveram resultado positivo, fruto desse trabalho profissional que está sendo feito, que nós botamos gestão profissional, gente de mercado. Então nós tivemos um resultado primoroso, nós caímos menos que todo mundo está dizendo. A narrativa era, a relação dívida-PIB do Brasil vai bater 100%, e a relação dívida-PIB bateu 80%. A narrativa é, o investidor estrangeiro não quer saber do Brasil. E a realidade é, a cada leilão que a gente faz, novos investidores estrangeiros se posicionam no Brasil. E eles estão vindo. A narrativa era, o leilão de aeroportos não vai dar certo. E a realidade foi, o leilão deu certo. Nós abrimos uma nova fronteira de investimento, que é do saneamento básico. Imagina que coisa, 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. E, de repente, a gente aprova o marco de saneamento e começa a fazer leilões de saneamento. Então, tem uma desconexão, realmente, de narrativa e realidade. Isso me preocupa como brasileiro. E eu acho que a gente não pode ser contaminado pela narrativa. Eu não me permito contaminar. Eu sou otimista por natureza, porque eu acredito no meu Brasil. Porque no dia que a gente permitir que a narrativa se imponha à realidade, a gente vai condenar o Brasil a ter uma realidade que vai se aproximar da narrativa que estão nos impondo. Então não permitam que a narrativa se sobreponha à realidade. Vamos ver a realidade, vamos acreditar no nosso Brasil. Eu estou orgulhoso de participar aqui de um painel com o Santos Brasil, com o CCR, com o Rumo, que são empresas de excelência, que movem o Brasil. E eu estou vendo a iniciativa privada vindo junto e assumindo o seu protagonismo, fazendo a diferença. As pessoas que arregaçam a manga, que geram emprego, que fazem investimento. Então vamos acreditar.
Nossa geração é a geração que tem que transformar o Brasil e a gente não pode aceitar nada diferente do que liderança. A gente não aceitou, lá no Ministério, não sermos líderes em infraestrutura na América Latina. E é esse o objetivo que nós vamos perseguir, que nós vamos alcançar. Então vamos acreditar no Brasil, vamos deixar a narrativa embora, afastada, e vamos focar na realidade. Senhor, muito obrigado.